Olá, maravilhosas! Então eu tô aqui no nosso primeiro vídeo sobre foco. Fui enganada, vou te falar a verdade. Eu fui enganada quando eu decidi, né, escolher esse livro para fazer a nossa leitura, porque na verdade não era aquele livro que eu tinha determinado. Foco. O poder da única coisa. Tá vendo? Então, esse foi o livro que eu li. Não era o livro que eu queria ter lido, mas depois eu trago outro livro. E aí a gente começa a falar um pouco melhor. Então, o que eu aprendi com esse livro Foco? O que eu entendi? Primeira coisa, tenha certeza do livro que você quer ler. Descubra quem são os autores. Descubra o título. E aí você não é enganada simplesmente pela capa vermelha, que foi o que aconteceu comigo. Tá? O outro livro que eu quero ler, ele não é desse autor, que é o Vinícius Almeida, então eu fui muito bem enganada aqui, mas enfim, bora lá. Vamos falar então sobre o que eu aprendi com esse livro, além desse detalhe que eu acabei de passar para você, né? E aí você já sabe que eu tenho todo um esquema na hora de passar aqui pro meu caderno sobre as partes mais importantes, né? E aí eu acabei fazendo aqui algumas observações muito legais que eu não posso deixar de falar para você. Então, primeira coisa maravilhosa, vamos entender o seguinte: por que foco é tão importante? Por que foco ele é uma ação que ele vai te trazer tantos resultados? A palavra foco significa você dar toda a sua atenção, você direcionar tudo para algo específico. Então, eu gosto muito de explicar que foco é o que nós devemos fazer, é a mesma coisa que essa lanterna faz. O que ela faz? Ela usa toda a força dela, toda a sua habilidade para dar atenção e iluminar apenas um ponto. Tá vendo? Ela tá direcionando toda a luz dela para cá. Essa luz, se eu dividir essa luz, ela não vai verdadeiramente iluminar de forma homogênea, ou pelo menos no percentual óbvio que a gente imagina que aconteça, as duas coisas. E isso vai atrapalhar, você não vai conseguir ter iluminação, nem em uma delas e nem na outra. Então, o foco, ele na verdade é algo que você precisa deixar exclusivamente para alguma coisa. Bem óbvio isso, né? Bom, enfim, o óbvio também tem que ser dito. E aí, o que eu entendi? Esse livro, ele corroborou com uma coisa que eu sempre falei, que é ser multitarefas não é algo que vai te trazer resultado. E aí tem algumas outras pesquisas confirmando que uma pessoa multitarefas, ela chega a perder 20% dos seus resultados. 20%, repetindo, ela vai perder 20% dos seus resultados. Porque essa pessoa vai fazer o seguinte, ela vai tentar dividir o foco. E aí existem algumas formas pelo qual isso acaba acontecendo. É você assumir várias atividades sem analisar nenhuma delas e tentar fazer todas ao mesmo tempo. Dirigir, falar no celular, cuidar da criança, prestar atenção no trânsito, porque dirigir é uma coisa, prestar atenção no trânsito é outra, vamos pensar sobre isso. E aí você tem que dirigir pelos seus colegas que estão à sua volta e você tem que entrar no carro e voltar para casa ou para qualquer lugar que você tenha ido em grande segurança. Para isso você precisa de atenção. E o foco nada mais é do que atenção, certo? E quando você tá em casa? Quando você tá em casa, você tá cuidando da criança, você tá lavando a roupa, você tá lavando a louça, você está fazendo uma comida, tudo ao mesmo tempo. Para quê? Para que você consiga finalizar mais rápido. Só que daí você não tem foco, ou seja, você não tem atenção específica a nada. Você já falou aquela frase para criança, sem não continuar falando que eu tô te ouvindo? Eu tô fazendo isso aqui, eu não tô te olhando, mas eu estou te ouvindo? Eu escuto com os ouvidos, eu não escuto com os olhos? Sinto muito, mulher, sinto muito, mas você pode até escutar, mas você não deu a atenção devida. Então pode ser, provavelmente, que você perca
coisas no meio do caminho. E essa perda, vai te fazer falta depois. É uma perda bem importante, tá? É algo que vai atrapalhar em seus resultados. Bora lá. Primeira coisa, então, que eu aprendi. Segunda coisa. O foco, ele é tão importante assim. Ele é tão importante que ele pode ser que traga resultados, caso você saiba trabalhar com ele, sim. E aí tem o nome de uma pessoa aqui muito conhecida, que é o Phelps, aquele nadador, que ele tem um tipo de TDAH, né? Um transtorno de hiperatividade, só que no lugar de falta de foco, ele tem hiperfoco. Então, o Phelps, ele utilizou todo esse recurso, mais algumas outras habilidades e, claro, as estratégias dele, para que ele conseguisse ter um resultado muito melhor na natação. E até hoje eu diria que ele está num marco aí que não foram muitas pessoas que conseguiram chegar próximo. E esse hiperfoco que trouxe para ele de resultados positivos, além das medalhas que a gente sabe. Em uma dos seus campeonatos, se eu não me engano foi um dos últimos, em que ele precisou cair na piscina, e o óculos dele, eles colocam aquele óculos, e aquele óculos ele literalmente gruda na pele para que não entre água, e ele tem a facilidade de ver a direção para onde ele está nadando. E ele já fazia treinos de olho fechado, com roupa, só batendo os braços, só batendo as pernas, e foi, assim, diversas estratégias. E nesse dia ele precisou justamente agir, olha isso, por conta de uma dessas estratégias, porque o óculos, né, acabou entrando na água e ele teve essa dificuldade. Esse dia que ele nadou foi o dia que ele teve mais resultados. Foi o dia que ele teve, assim, quebrou um dos recordes. Por quê? Porque ele sabia que ele estava num momento frágil, vulnerável. Ele não estava enxergando. Ele não conseguia, porque a água começou a entrar depois que ele saltou. Então ele já estava nadando. Ele não poderia parar, limpar, arrumar o óculos e continuar nadando. Simplesmente não podia. Então ele precisava agir com o que ele tinha em mãos, que era o foco de ganhar. A atenção dele foi voltada justamente para tudo isso. O que ele fez? Ele fechou os olhos, de acordo com a entrevista que foi lida, ele fechou os olhos dele e ele começou a nadar e se esforçar cada vez mais, lembrando de toda a estratégia, todo o treino que ele já fez. E quando ele levantou ao final, né, da sua atividade lá, quando ele levantou, ele estava buscando quem ganhou. Olha que interessante. E na verdade, quando ele olhou dos lados, ele descobriu que quem ganhou foi ele mesmo. E aí, o que eu aprendi dessa lição e dessa leitura relacionada a esse assunto? Que o foco, ele vai justamente te levar onde você quer. Mesmo no momento de dificuldades, mesmo no momento em que você está fragilizado. Principalmente se você se preparou para aquilo. Então, o foco, ele é um dos grandes fatores, mas ele não é o único, ele precisa de outros detalhes aí também, como, por exemplo, estudar estratégia e se preparar. Então, foco e ação, na minha opinião, eles estão juntos nesse processo. Bom, e aí, essa parte de hiperfoco, você deve falar assim, caramba, Verusca, mas então eu preciso do hiperfoco para ter resultado? E não. E aí o Steve Jobs falou uma coisa que é muito legal. Ter foco é dizer não para muitas ideias boas. Então, o não, o foco aqui é você aprender a priorizar, é você aprender justamente a dar atenção àquilo que vai te trazer resultados. Como que você sabe o que vai te trazer resultados? Você precisa saber o caminho que você está indo, senão você é uma folha seca no vento. Folha seca no vento, vento bate e te carrega para todos os lados. E isso aí não vai te trazer grandes resultados, não vai te trazer, na verdade, resultado nenhum. Bora lá! E aí ele falou uma coisa que eu achei
muito bacana. Qual é o objetivo de ter foco, na minha opinião, no meu trabalho, para as coisas que eu faço? É nunca mais ir dormir sentindo que você desperdiçou aquele dia. Nunca mais terminar o ano achando que nada de relevante aconteceu, com aquela sensação de culpa por saber que você desperdiçou muitas chances de realizar seus sonhos. E que deveria ter feito aquele curso, ou mudado de emprego, de casa, ou enfim, ter feito alguma coisa que você abriu mão por medo, por, enfim, falta de foco. Porque você deixou outra coisa no lugar do que você deveria ter feito de verdade. Então, o objetivo de ter foco para mim é exatamente isso aqui. Isso para mim é o que é o grande detalhe. Bom, outra coisa, eu tirei até o post-it aqui. Todo mundo aprende. É um post-it que estava aqui na minha mesa e eu vou aproveitar esse detalhe para colocar. Porque assim, é muito bacana que as pessoas aprendem muito, que a dificuldade, o que ela traz, né? Que é complicado, que é difícil e tal, que eu tenho dificuldade de aprendizado. Durante muito tempo, eu não tinha ideia que a dislexia fazia comigo. E hoje eu sei. Mas isso não quer dizer que ela me impede. Isso quer dizer que eu tive que aprender a trabalhar com ela. Ou seja, todo mundo aprende. O que você tem que fazer? Você tem que saber como é que você vai aprender, como é que você vai levar isso adiante. Mas, só um parênteses fechado, bora lá pro vídeo. E aí, uma pessoa que não tem foco, ela tem grandes problemas aí para iniciar e para terminar. Por isso que eu falo, pare de começar, comece a terminar. E como que a gente pode fazer isso? Inicialmente, com foco. Foco é o X da questão. Bom, você reparou que eu acabei de mexer no celular. Eu acabei de organizar aqui para que eu ficasse muito mais centralizada, o foco ficasse certo, eu não ficasse torta, né? E isso é a função de de uma pessoa, ai, gente, esqueci a profissional. Isso é a função de um profissional chamado foquista. Então, um profissional chamado foquista que trabalha no cinema, que trabalha para as novelas, que ajuda a fazer as gravações, a função dele é calcular e mostrar o que tiver mais importante naquela cena. Nesse caso, sou eu aqui. E estava torto. E aí dá aquela impressão, né, desconfortável, porque você pode ser que estivesse olhando outras coisas mais bonitas e melhores, ou tivesse atenção voltada para outra coisa e não verdadeiramente para mim. Isso é o foco, é a atenção. Então é você organizar o ambiente de tal forma, é você organizar para que você dê atenção, olhe e crie foco exatamente naquilo que vai te trazer resultados. Então, tudo isso parece muito óbvio, gente, mas quando ele falou aqui do foquista, que é a responsabilidade dele deixar em evidência o que é importante naquela cena, outra coisa que me veio em mente foi a prioridade. Se você não sabe o que é prioridade na tua vida, se na hora que você estiver dirigindo, você não entender que o dirigir e prestar atenção no trânsito ali são fatores imprescindíveis para que você chegue vivo no seu destino, então tem uma coisa muito errada. Verusca, mas entender o que é a minha prioridade quando eu estou dirigindo é uma coisa, mas entender qual é a minha prioridade quando eu acordo cedo, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e eu não sei o que eu devo fazer realmente aquele dia, aí tá o grande X da questão. Então, a gente já sabe aí que nós temos que entender que a atenção vai trazer mais resultados, que é o foco. Você saber o que é prioridade vai te ajudar a ter foco naquilo que é mais importante e dizer não para todo o resto, que é justamente o que Steve Jobs disse. Você ter foco é você dizer não para outras grandes ideias, mas você vai escolher uma delas. E se você escolher errado, você vai poder voltar atrás e continuar. E
E aí vem o grande detalhe, que é uma outra frase que o próprio autor disse, que eu acho que é muito bacana. Não é porque você errou que você fracassou. E eu posso dizer mais. As coisas não é que podem dar errado. Absolutamente tudo dá errado antes de dar certo. Aprendemos com o nosso fatalismo a chamar de dar errado e chamar de fracasso. Mas na verdade não é um fracasso. Simplesmente foi algo que aconteceu porque você tem um propósito, você sabia onde você queria chegar, você sabia da sua prioridade, você teve foco e foi ali. Só que você não é a rainha da sabedoria. E se você não é a rainha da sabedoria, o errar, ele infelizmente faz parte do processo. Mas não significa que é um fracasso. E aí eu vou falar agora uma coisa que aconteceu comigo durante muitos anos. Como eu errava muito, eu sou uma pessoa muito ousada. Então eu errava demais. Por ser ousada e errar demais, uma vez eu falei uma frase horrível, que o fracasso estava escrito no meu DNA. Olha só que frase pesada para te contar hoje, ela até me incomoda um pouco. E eu descobri que não, a ousadia está no meu DNA e por isso errar é uma coisa muito comum, isso vai acontecer. Não adianta você achar que não. Agora, se você tiver já esse raciocínio e saber que você, começando e terminando as coisas, você já vai errar. Imagina você querendo ser a multitarefas, que é aquela pessoa que vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que provavelmente 20% dela é completamente, assim, certeza que dará errado. Espero que você esteja entendendo a linha de onde eu quero chegar. Então, um outro fator que eu acho muito bacana que o autor aqui disse, fala sobre foco. Nunca dependeu de força de vontade, e sim de hábitos. Então, se você sabe onde você quer chegar e você transformar as suas ações picadas em ações constantes, transformando essas ações em hábitos na sua vida, vai ter um determinado momento que seu cérebro, sua cabeça, ela não vai precisar pensar para agir. Se ela não pensa para agir, você entra no piloto automático, que é uma coisa que nós amamos, porque é o que a gente faz, a gente vive diariamente no piloto automático. Só que a gente vive num piloto automático de hábitos que não nos trazem tanto significado para aquele propósito, para aquele resultado que você quer. Dessa forma, você vai criar hábitos que te levem ao seu propósito, que te levem ao seu objetivo. Dessa forma, você vai conseguir muito mais resultados e com muito menos gasto de energia. Pegou o ouro? Aí tá o ouro. Transformar em hábitos. E aí, tem um grande detalhe. Toda vez que você cria hábitos, isso entra no seu piloto automático. E esse piloto automático faz com que os seus resultados venham. O que você ganhou com isso? Tempo. Então, ter foco, saber o que é prioridade, aonde você quer chegar, criar hábitos com todas essas ações, o que você vai ganhar no final? Tempo, que é tudo que a gente quer. E é tudo que a gente não tem. Então, digamos que você vai descobrir a mina de ouro assim que você conseguir transformar tudo isso. E aí tem um grande detalhe agora que eu quero mostrar para você. O primeiro passo, eu vou falar vários aqui, mas o primeiro passo de como você conseguir foco. Olha só esse exemplo. Vamos lá, gente. Olha o treinamento do cachorro como acontece. Eu tenho aqui um queijinho que eu vou dar para ela e aí ela vai experimentar o queijinho. Então ela vai saber que ela tem estímulos positivos para trazer e fazer o resultado que eu quero que ela faça. Então é muito mais simples você ter resultados com o cachorro quando você dá para ele alguma coisa gostosa. E aí ela vai comer aqui o queijinho, que ela está dividindo em 2 partes, e ela vai fazer as coisas que eu quero que ela faça. Agora, o gato,
ele não é exatamente assim. Você não adianta falar, olha, eu vou te dar um benefício, eu vou te dar ali alguma coisa gostosa e aí você vai ficar feliz e você vai me obedecer. Não, o gato ele vai trabalhar com modulação do ambiente. O que é a modulação do ambiente? Quero comer X coisa, então eu vou deixar isso fácil. E aí é muito simples que o meu foco ele não vai ser distraído, ele não vai ser atrapalhado. Eu vou conseguir manter o meu foco. Então olha lá, pata. Outra pata. Muito bem. Queijinho gostoso para você. Viram? Isso é muito gostoso. É assim que a gente coloca um hábito com o cachorro. Só que a nossa mente não é um cachorro, é um gato. E como todo gato, não é só você fazer os estímulos. Você tem que mudar o quê? O ambiente. E aí, quando você muda o ambiente, o gato ele vai se adaptando a ele. Então pense o seguinte, o seu cérebro não é um cachorro que gosta apenas de benefícios. O seu cérebro, ele gosta, além de receber os benefícios, fazer com que o ambiente facilite para que você não saia do seu foco. A ideia é basicamente essa, certo? Então vamos lá? Aprendeu a deitar? Então vamos. Deita aqui de ladinho. Isso, boa garota. Toma um queijinho. Não é você criar situações e buscar objetos para você poder ter resultado. Na verdade, não é isso. Você viu que a modulação do ambiente, ela faz toda a diferença. A modulação do ambiente, ela traz o resultado que você quer e você nem imaginava que você precisava ali, na verdade, tá? Então, vamos lá. Qual é a grande... As grandes desculpas. Quais são as grandes desculpas que nós geralmente criamos? Primeiro, eu preciso de agenda. Preciso criar uma lista de tarefas. Preciso de algo para arrumar, sei lá, para arrumar meus sapatos, para arrumar meus livros, para arrumar não sei o quê. Você vai jogando aquele monte de desculpa. E eu preciso de tempo para fazer planejamento, que é uma coisa que eu não tenho. Já que eu não tenho tempo para fazer minhas coisas, eu vou perder tempo fazendo planejamento. E aí tá o grande detalhe. Lembra que eu falei dos hábitos? Não existe produtividade sem hábitos. Então você vai criar seus hábitos, você vai modular o seu ambiente e aí sim você vai conseguir fazer alguma coisa com harmonia, com equilíbrio. Você vai conseguir trabalhar e ter seus resultados sem ter a sua mente te sabotando. O que é sabotagem? É quando a sua mente faz você pensar em outras coisas quando você deveria ter um foco, uma atenção em aquilo que você está fazendo no momento. E muitas vezes, sua mente ou te leva para o passado, ou te leva para o futuro, ou ela mostra o ambiente à sua volta, o caos que ele tá. E isso faz você se sentir mal. Então você começa a cobrar porque a mesa não está legal, você começa a se cobrar porque o ambiente está sujo, você começa a se cobrar porque tem uma pilha de louça para lavar, o banheiro não está limpo como deveria, e a sua mente começa a te cobrar relacionado a tudo aquilo. E aí vem um grande dilema. Então eu paro tudo que eu estou fazendo e vou arrumar as coisas para que a minha mente fique tranquila, e aí eu perco tempo sempre arrumando a casa, ou eu faço o que eu tenho que fazer e ignoro que a casa está bagunçada. Olha o dilema. Já se deparou com ele? E aí eu vou trazer a resposta que eu, Verusca, utilizo. Eu já acordo, organizo conforme eu vou bagunçando. Então, se eu tiro do lugar, eu coloco novamente. Se eu quebrei ou eu sujei, eu limpo aquilo e eu recoloco. Anoto se eu preciso fazer alguma coisa mais tarde. Se eu estou aqui, por exemplo, falando com você, dando essa aula, explicando sobre esse livro, e eu lembrei de alguma coisa, assim que finalizar, eu vou anotar. Ah, preciso tirar, sei lá, a carne do freezer, preciso tirar, descongelar, não sei o que, preciso tal coisa. Então, eu vou anotando para saber o que eu preciso fazer posteriormente. E todo final de ação, eu desarrumei, eu arrumo. Eu sujei, eu limpo. Eu desorganizei,
eu organizo. Deixo 15 minutos do dia para dar uma passada pela casa e ir organizando as coisas, para quando eu acordar, eu fazer aquela primeira ação que eu já deixei escrita no dia anterior, que eu preciso verdadeiramente fazer, para que eu não perca tempo ali e eu não perca a atenção voltada àquilo. E pelo menos 1 horinha no dia, meia horinha, eu separo para lavar a louça, para organizar as coisas, para que meu dia ele seja ali sempre constante. E tem aquela pessoa que vai vir aqui e vai me fazer aquele grande favor de fazer aquela limpeza pesada. E aí eu só vou precisar manter. Essa é a forma pelo qual eu faço. Termino o dia, eu fecho a minha mesa, porque se eu estiver vendo TV com a bagunça da minha mesa, aquilo vai me incomodar. Então eu prefiro já deixar aquela organização, porque o seu descanso sem foco, ele também atrapalha, tanto quanto o seu trabalho sem foco. E aí você nem descansou e você nem trabalhou. Entenda que você precisa fazer essas duas coisas completamente diferentes, mas com foco em cada uma delas. Certo? Bom, então essa parte de autojulgamento, ela acontece justamente por falta de organização, por desorganização extrema. Então vamos entender o seguinte, como que é o fluxo do foco? Em resumo, pelo que nós vimos até agora. Então, propósito, ele vem depois do objetivo, mas não antes das ações, entende? Então, propósito, objetivos e ações. Esses dois aqui, eles serão sempre trabalhados, mas sem ação maravilhosa, não vai funcionar, certo? Perusca, beleza, eu entendi tudo isso, só que tem um grande detalhe. Em determinados momentos, nós adiamos coisas que precisam ser feitas. Nós procrastinamos coisas que devem ser feitas. Nós preferimos lavar o banheiro do que encarar aquela ligação difícil que a gente precisa fazer. Às vezes a gente prefere lavar a louça, limpar, fazer coisas que você fala, cara, qualquer pessoa poderia me ajudar nisso aqui. Mas aquela ligação precisa ser a minha voz, aquela aula precisa ser a minha imagem. Aquela coisa precisa do meu DNA. E você adia, achando que vai ficar melhor e mais fácil depois. Não vai ficar mais fácil depois. Tenha isso já sabido, certo? Bom, então vamos entender o seguinte. Teve uma amiga minha, uma conhecida, que ela estava me contando que ela estava com tanto medo de fazer uma reunião com um determinado grupo por conta de uma pequena mancada que ela tinha dado no trabalho anterior solicitado por eles. Sim, como prestadora de serviço, ela precisava encarar seus clientes. Só que ela sabia que ela podia encará-los na semana seguinte. Ela não precisaria responder aquele e-mail que chegou de surpresa e que ela fingiu que não viu, que ela não queria abrir, ela não queria encarar o problema. E aí ela só foi abrir o e-mail momentos antes de encontrá-los na semana seguinte. Com o que ela se deparou? Não foi com uma bronca, foi com um pedido completamente oposto, de que ela assumisse a conta de um dos seus colegas, dos seus parceiros. Então, o cliente dela estava ampliando a carteira de clientes para ela. Então, o cliente dela indicou o trabalho dela, mesmo ela tendo feito e cometido aquele pequeno erro. Só que a procrastinação e o medo não deixaram ela encarar aquele problema e ler aquele e-mail. Ela preferiu encarar isso depois. Era um problema para... Não vou dar um nome real dela, vou colocar um nome aqui de Emily. Era o problema da Emily do futuro, não era o problema da Emily do presente. Então ela resolveu ver e ler aquele e-mail uma semana depois do seu envio.
Só que naquele meio, o conteúdo dele era o convite para uma reunião que seria feita no dia seguinte, para que ela assumisse a conta do cliente e fizesse com ele tudo o que ela estava fazendo com aquela pessoa. Então, eu tinha um cliente que indicou ela para o outro cliente. Ela só precisava entrar nessa reunião para falar com esse cliente aqui e a conta seria dela. Como ela não acessou o e-mail, ela perdeu aquela reunião, ela perdeu aquele cliente, a conta dela permaneceu na mesma. E tá tudo bem. Mas, se ela não tivesse tido medo, porque a palavra é medo, ela poderia ter lido o e-mail, ter encarado o problema dela, não procrastinado, não deixasse para Emily do futuro aquele problema que ela poderia ter encarado anteriormente, e sim, certamente ela teria duplicado ali, numa pequena reunião, os seus ganhos. Por conta disso, eu escrevendo aqui nesse livrinho, medo de fracasso, medo de conseguir, medo do desconhecido, são medos muito comuns, né? Medos muito comuns que a gente vê. E esse livro Foco, ele diz exatamente isso. E aí, os procrastinadores crônicos, eles dizem o quê? Ah, mas eu não sou o suficiente. Eu não sou o suficiente, isso não vai ser legal, isso não é fácil de eu encarar. Ai, mas é tão complicado, é tão difícil. Ninguém falou que seria fácil. Mas o procrastinar toda vez trouxe para ela um enfrentamento tardio. Dessa vez trouxe a perda de uma conta. E aí está o que você prefere fazer. E isso está muito vinculado, maravilhosa, à sua crença limitante. Se você não acredita que você é capaz, se você não acredita que naquele meio pode ser que tenham coisas diferentes, que tenham elogios que você merece, porque errar é uma coisa, mas você não é o seu erro. Você cometeu aquele erro. Então, você errar faz parte de quem você é, não é quem você é. Então, aquela crença limitante de que você vai deixar para o futuro problemas a serem encarados posteriores por conta da procrastinação, pelo medo de você encarar aquilo que você imagina que está ali, pode ser que te traga malefícios e não benefícios. Certo? Então, em resumo, foi tudo isso que eu vi aqui no livro sobre o foco. E vou mostrá-lo aqui novamente, vamos ver aqui para você conhecer a capinha, mas ele não é aquele livro mais conhecido sobre foco, ele é esse aqui, de um escritor brasileiro, muito bem escrito e tudo mais, mas ele me deu um pouco de... assim, acho que tá melhor. Ele me deu um pouco de frustração, porque não era exatamente o que eu queria ter lido, então, isso não é culpa do livro, isso é culpa da falta de atenção da leitura. Então, é por conta disso que está aí, gente. Então, foco, a única coisa. Eu indico, a leitura é muito simples, muito fácil, muito prática, você vai amar. E vamos para o nosso segundo vídeo, que é o que você vai fazer com isso? Qual é o passo a passo? Quando você lê um livro, você não aprende apenas o que ele falou, você tem que colocar em prática. Bora para a prática agora. Vamos para o vídeo 2. Beijo, beijo e até a nossa próxima aula. Senta. Vem. Senta. Boa menina. Quer um queijinho porque você sentou? Toma um queijinho. Deita. Boa garota. Boa garota. Vamos lá, me dá pata? Cadê a pata? Pata? Pata. Bem, muito bom, toca aqui. Boa garota. Seria tão fácil se nosso cérebro agisse assim, né? Não é o caso.